Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Provérbios de Salomão, capítulo 10, diz o seguinte: O filho sábio alegra o coração de seu pai, mas o filho insensato é tristeza de sua mãe. A sabedoria, o livro de sabedoria, conforme é apresentado, ele tem um objetivo de capacitar os mais jovens no que diz respeito à vida, à prática, à vida diária, à vida comum ou ao desenvolvimento das atividades profissionais, sejam elas quais forem, no contexto da religiosidade ou da espiritualidade da época. Como viver bem, como viver bem. O pensamento religioso algumas vezes cria alguma série de dificuldades para os mais jovens, né? Para os mais jovens, quando eles querem ou estão naquela idade de decidirem o que podem fazer das suas vidas em relação ao que desejam ou gostariam que fosse a sua vida. Invariavelmente, esse é um espaço para que pensamentos alheios à palavra de Deus, gerados por oportunistas de toda sorte, de toda maneira. Nós vivemos numa sociedade aí muito contaminada pelas teorias psicológicas, né? As pessoas falam das teorias psicológicas como se a psicologia fosse uma ciência exata, né? Inclusive, as abordagens psicológicas têm sido acompanhadas aí de números, de estatísticas para fundamentarem a sua opinião, o seu pensamento ou as convicções dessa área do conhecimento, que eu não desprezo, eu considero bastante útil. Eu simplesmente lamento profundamente que os cristãos não tenham desenvolvido uma psicologia, uma psicologia no contexto do pensamento religioso, no contexto do pensamento cristão. A psicologia que se estuda por aí nos seminários, nas faculdades, com o nome de psicologia cristã, é apenas um remendo, tá? É um remendo, é um quebra-galho, é uma adaptação de conceitos desenvolvidos fora da igreja, fora do contexto teológico objetivo. Uma ciência que tem sido construída, desenvolvida, em muitas ocasiões, apresentando-se como oponente ao pensamento religioso, ao pensamento espiritual. E quando os jovens chegam nesses momentos difíceis da vida, muitas vezes eles são desencaminhados, principalmente por pessoas ou por estruturas de poder, por assim dizer, que atuam nessa área, separando a vida do jovem da vida dos seus pais. Falando de uma autonomia. Uma coisa é a independência. Todo pai anseia que o filho se torne independente. Todo pai, toda mãe anseia por isso. Que os filhos tenham as suas vidas, tenham a sua independência financeira, a sua independência afetiva, emocional, a sua independência em termos de construção de laços sociais. Todo pai deseja isso, a menos que sejam pais com alguns problemas de personalidade. Tá? Todo pai anseia que os filhos se tornem independentes. Agora, autonomia é uma palavra que as pessoas sonham, porque ela não existe. O ser humano não gera a si mesmo. Não gera a si mesmo. Por isso a Bíblia fala: o filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o filho insensato é tristeza da sua mãe. Se há sabedoria nos anseios do coração do jovem, com o tempo, ainda que esse jovem se oponha aos conselhos dos seus pais, ou não os leve em consideração, ou mesmo levando-os em consideração, decida de maneira divergente ao que os pais propõem ou orientam, se esse jovem for sábio, o tempo mostrará a todos que ele estava agindo com sabedoria e a palavra de Deus se cumprirá. Mas, de um modo geral, os pais são aquela figura
que mantém o jovem com os pés no chão, com os pés na realidade, evitando que a pessoa se permita lançar a aventuras que nada conquistam, porque são um contexto apenas emocional, é, a- de uma paixão, que chamam paixões da juventude. Hoje existem paixões para todas as idades, mas a juventude é a idade propícia, né, em que a pessoa corre mais o risco de se levar pelas paixões, que são passageiras e invariavelmente causam o sofrimento, porque a palavra paixão significa exatamente isso, sofrimento. Não tem paixão que não cause sofrimento, tá? Por isso, em nenhum lugar da Bíblia, a pessoa é orientada a viver segundo as suas paixões, os seus sentimentos ou as suas emoções. Busca-se orientar as pessoas para que vivam seguindo a orientação dos seus pais, como um ato de obediência ao próprio Deus. O filho sábio não alegra apenas o coração do seu pai, não alegra apenas o coração da sua mãe. O filho sábio alegra o coração de Deus. Esse é o objetivo da linguagem de sabedoria, dos provérbios de Salomão. Agradar o coração de Deus, alegrar o coração de Deus. Com o quê? Com a obediência, com a coerência. A questão de acumular conhecimento ou sabedoria não significa a capacidade para viver de maneira coerente com aquilo que se aprendeu, com o que se estudou, aquilo para o qual a pessoa se preparou ao longo de sua vida. Salomão, ele é paradoxo? É paradoxo, é paradoxal o homem? É. Ele é considerado, pelo menos na geração dele, o mais sábio entre os homens. O mais sábio entre os homens. Mas ainda, na geração dele, ele foi considerado, entre os sábios, o mais tolo dos homens. O mais tolo dos homens, tá? Porque ele não guardou coerência. Salomão não foi coerente. Ele não viveu de maneira coerente com tudo aquilo que ele aprendeu, que o Espírito de Deus a ele concedeu gratuitamente. É um daqueles imensos fracassos, porque ele teve todas as oportunidades, todas as garantias para que a vida dele seguisse uma trajetória de bênção com um final incrivelmente abençoado. E não o foi. Nós sabemos o triste final da vida do rei Salomão. O mais sábio entre os homens, pelo menos dos seus dias, e entre os sábios, certamente o mais tolo dos homens. Nós não precisamos viver o paradoxo. Deus permitiu, na sua soberania, que Salomão vivesse dessa maneira para que nós tivéssemos o exemplo de que a vida sem coerência, a vida que não guarda coerência, ela é uma vida que certamente sofrerá as consequências dos seus maus e equivocados atos e pior ainda, não trará alegria ao coração de Deus. Mais do que alegrarmos os corações do papai e da mamãe, a nossa vida deve ter o objetivo principal de alegrar o coração de Deus, o nosso Pai. Deus, aquele a quem o nosso Senhor Jesus Cristo orientou a que chamássemos de Pai, estabelecendo assim um relacionamento pessoal, familiar e íntimo com o Todo-Poderoso Deus, ainda que não sejamos capazes de alcançar a grandeza, a grandiosidade do poder do Todo-Poderoso Deus, ainda que não possamos compreender a sua natureza santa, a sua natureza perfeitamente justa, nós, graciosamente, pela fé, sabemos que o propósito dele para com as nossas vidas é estabelecer esse vínculo, esse relacionamento pessoal e familiar, como de um pai para com os seus filhos. E a Bíblia ensina que é possível, é desejável sim, que o nosso viver alegre o coração de Deus, nosso Pai. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.